Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta quarta-feira, dia 3 de agosto, nossa 18ª semana do tempo comum. Nosso Santo Evangelho, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então, Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou então a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia para toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a orla de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, olhamos este Evangelho. E este Evangelho de hoje, observamos que há medo, que há paúria, conflito também na relação entre Jesus e seus discípulos. Pedro torna-se o grande símbolo desse desajuste, podemos dizer, que havia gerado o medo entre eles. Ante o apavoramento, a paúria, o medo do discípulo de ontem e de hoje, Jesus fala com firmeza. Coragem. É este encorajamento. E a palavra: não tenhais medo. Não tenhais medo. Se procurarmos na Sagrada Escritura, encontraremos 365 vezes esta palavra: não tenhais medo. Como que para todos os dias do nosso ano. Todos os dias para nós. Não tenhais medo, pois quem está no barco de Jesus deve saber: Ele é conosco. Ele não nos deixa, mesmo em meio às grandes tempestades que possam, assim, com suas resboscadas, baterem nesta barquinha que está singrando o mar da vida,
que somos cada um de nós. O texto sagrado nos ajuda. Jesus falando então com firmeza diante do medo de Pedro e dos discípulos, não é? Veja, ao medo de Pedro e o seu fracasso, podemos dizer assim, na fé, Jesus estende a mão. Jesus está sempre assim conosco. Ele estende a sua mão para nós. Ele vem ao nosso encontro em todos os momentos da nossa vida. Ele está do nosso lado. É preciso abrir os nossos olhos e não ver fantasmas, e não ver miragens, mas saber nos acontecimentos da nossa vida, ter esta luz, esta graça, esse discernimento de enxergar a mão do Senhor, que está por trás de tudo, guiando, gerenciando, vamos dizer assim, a nossa vida para o melhor. E se Ele permite as tempestades, são lições para que nós possamos aprender cada dia mais a remar contra todas as tempestades, pois a fé e o assumir o Evangelho é andar de fato sempre na contramão do mundo. Olhando então esta palavra, quando se diz aqui que o vento se acalmou, seja-nos também permitido pensar que acalma-se também as tempestades do nosso coração, da nossa vida, pois o Senhor é conosco. Um ponto interessante que para mim ressalta neste evangelho: Jesus, que depois de despedir a multidão, sobe ao monte para orar a sós. Ele é o Filho de Deus e o próprio Deus e busca a vontade do Pai. E ora e coloca-se diante do Pai, diante de Deus, do Abá. E nós? Se Ele, que é o Filho de Deus e o próprio Deus, procura a luz do Pai, então trilhar a vida neste tempo, por que nós não? Outro ponto importante que ressalta a meus olhos é este: prostraram-se diante dele. É o centro aí, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então este reconhecimento que cada um de nós também temos que ter na nossa vida, que ele é Filho de Deus, o próprio Deus, Emanuel conosco. E por isso não estamos sozinhos, não é? Não estamos sozinhos. Mais do que tocar na orla, no manto, na túnica de Jesus, que Ele toque cada vez mais na nossa vida. Por isso também sejamos mais íntimos dele. E como Pedro, sempre a gente possa orar, a gente possa gritar se preciso for, não é? Senhor, salva-me. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame poderosamente suas bênçãos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.